Alô, Jaboticabal, mais uma vez, estamos juntos no Geração 5 Podcast. Gostaria de agradecer o pessoal aí pela interação, pelo compartilhamento, né? A informação está chegando bem mais do que a gente imaginava. E hoje, junto comigo, mais uma vez, quase que ele não vem, né? Eu esqueci de avisar ele, quase que ele não vem. Pois é, eu vou acabar indo para a CNN, eu já te avisei. Ele que fala que, ele gosta de falar que ele nasceu em Molismo, ele nasceu em Jaboticabal aqui, né? Você vê, não precisa espalhar, né? O franciscano Márcio Tonel Gelli. Obrigado, Marcial. A luta continua, companheiro. E hoje um podcast diferente, né? Pra gente poder nos redimir de todos os nossos pecados e todos esses mais de 2 anos de podcast, né, Márcio? É. De tudo que a gente criticou os outros aí, que fala que... Agora a gente vai ver, a gente pode se confessar. Hoje um podcast diferente, né? É. O psicólogo, meu amigo, Padre Zé Benedito. Obrigado pela presença. Uma satisfação estar aqui, é uma alegria muito grande, mas vamos falar de coisa boa, falar de pecado. Pô, na segunda-feira, cara. Pô, tem tanta coisa boa no mundo. Eu fiquei sábado e domingo tomando nota, trouxe aqui, e esqueci em casa. Graças a Deus. Tudo que eu fiz para falar com você. Não, Deus é graça, pode ficar tranquilo. A gente vai conversar sobre isso, mas a gente olha muito mais para o pecado do que para a graça. Muito mais para aquilo que foi ruim do que aquilo que foi bom. Muito mais para a crítica do que para o elogio. Pode perceber isso no seu dia a dia. Ontem eu falava na celebração ontem à noite de que a gente presta muito mais atenção no dedinho que a gente bateu na cama do que no excesso de móveis que a gente tem no quarto e deveria falar assim, porra, cara, que legal, que bom que eu tenho tanta coisa no quarto. Mas não, a gente olha no dedinho. Pô, Deus não me olhou. O que Deus tem a ver com isso, cara? Agradeça que você tem um quarto, você tem uma porra de coisa, velho. E a gente fica sempre... Mas me segure, por favor, porque eu não perdi a mania de padre de falar pra cá. Então, mas o ideal seria que se você se apresentasse aí. Onde você nasceu? Meu nome é José Benedito de Túlio. Nasci na cidade santa de Jaboticabal, no Hospital Santa Isabel, no dia 21 de dezembro de 77. Olha só, que número cabalístico. E depois de 27 anos, 27, 2, 7, me ordenei padre. Sabe o que significa? Porra nenhuma. Ou seja, continuando. Aí nasci aqui em Jaboticabal e trabalhei como todas as pessoas normais. Aí um dia, percebendo que eu não era tão normal assim, fui pro seminário. E aí, lá, fiquei desde 97 que eu tô nessa vida. E estamos aí. Fiz filosofia, teologia, psicologia, ciências... No seminário é filosofia e teologia. Sim, no seminário. Teologia você fez separado. Fiz separado. Filosofia e teologia é uma exigência, né? É uma exigência. Pelo menos uma ciência humana e depois a teologia, que é obrigatória para todos os padres, né? É uma ciência humana, tirando a filosofia, o que poderia ser? História. História, geografia. E aí, cara, fica uma coisa muito interessante, né? Poucas pessoas sabem disso, mas, por exemplo, fica muito a critério do bispo. Se o cara fizer ADM, se o cara fizer... Sei que ADM é humanas também, né? Mas qualquer curso que ele fizer, ele pode ser aceito. Ou, de repente, mesmo que ele não tenha feito um curso, mas seja uma pessoa autodidata, inteligente. Letras, podia fazer latim. Sim, latim. Sim, pode fazer letras. Se bem que o latim da igreja é diferente do latim normal, do latim que eu... Sim, o latim eclesiástico, ele é mais antigo, vamos dizer assim. E diferente. Mas sabia que eu não fiz latim? É? Eu não fiz Depois de 64 não teve mais latim no seminário, né? E depois que você foi ordenado padre, você veio já para Jaboticabal direto? Não, cara. Ordenado padre, eu estava em Taquaritinga. De Taquaritinga fui para Guariroba. De Guariroba fui para Dobrada, Bebedouro, Jaboticabal, Guariba.
Andei. Você não chegou a voltar para bebedouro? Voltei agora. Voltei agora. Mas não, antes. Me falaram que você não estava mais aí, que você tinha ido para bebedouro. Cara, então, por quê? Porque você é muito conhecido aqui, né? Ai, Não, falaram, não, sabe o Benedito? Ele voltou para bebedouro. Eu falei, nossa, mas aí depois agora, uns 15 dias atrás, ele tá lá em Guariba. Eu tava falando para ele, por que você não chama o Benedito? Ele disse, até aí me fala, não, ele saiu da igreja. Aí me mandaram um negócio que eu não sabia. Eu pensei que assim, esse comungar era uma coisa assim, vai embora, que a gente não quer. Não é isso, né? não. Nós não podemos... Eu gosto muito de história. É. Eu gosto muito de história. E a gente carrega dentro do nosso inconsciente. Psicólogo não tem como não falar, né? A gente carrega dentro do nosso inconsciente coletivo 1.600 anos de igreja. Não tem como. Você vai me perguntar por que não 2.000? Porque nós temos que lembrar que a Idade Média é que fica marcada dentro da nossa cabeça. Os primeiros anos do cristianismo, não. A Idade Média, se você conversar com um garoto de 18 anos, com a Cíntia. Quantos você tem, Cíntia? 19. Ela tem toda uma bagagem de inconsciente medieval. Cara, você não tem ideia. E nós carregamos isso. Tá, tudo bem. Dá um exemplo. Um exemplo. Se ela estiver andando na rua e ela enxergar do outro lado da rua alguém que esteja andando diferente, com roupas diferentes, ela com certeza vai julgar. Vamos dizer um negócio para nós, dentro daquilo que é a luta antimanicomial. Qualquer pessoa que esteja andando falando sozinha do outro lado da rua vai ser chamado de louco. Justo. E vai ser tirado da sociedade. E a gente esquece que tudo aquilo, por exemplo, de pessoas que eram consideradas diferentes, a gente coloca para fora. A Idade Média, ela carregou sobre si, vamos lembrar das pestes, das doenças, de tudo aquilo que foi carregado de pecado, a gente começa a achar que toda doença a gente acha que é pecado. Ficou doente, eu fiz alguma coisa de errado. A Cíntia, com 19 anos, ela chutou o dedinho ali na rua. Eu devo ter feito alguma coisa errada. O que será? Tomara, Cíntia, tomara que não. Tomara que não. A Cíntia, com 19 anos, você mora com teu pai e com tua mãe? Teu pai. Beleza. Dentro da casa dela, com certeza, alguma coisa de dedo apontado, alguma coisa de correção, alguma coisa de superstição, ela vai dizer. Você quer ver uma coisa? Não sei se você faz isso. Acho que a Cíntia não, porque a molecada nova não faz isso. Bate na madeira. Verdade. Porra, cara, o que tem a ver batendo na madeira? Vai bater na Puxa vida. Sim, mas aí que tá. Você sabe que no exterior também existe, né? Todo mundo faz isso. Todo o mundo. Então. Cara, vamos lembrar. Cara, isso é bonito demais. Quando você começa a pensar, você começa a falar assim, eu agi de forma diferente como um Francesco de Assisi, como um Antônio de Pádua, Fernando, que tornou-se Antônio para os nossos... O Francisco também não era Francisco, né? Giovanni, sim. Giovanni Bernardone. Era um coxinha que virou santo. Porra, verdade, cara. Não, eu nunca tinha pensado como coxinha, que me deu fome, eu não almocei hoje, cara. Hoje foi difícil, tive que almoçar um pãozinho hoje na hora que eu tava atendendo. Mas são todas as pessoas que dentro daquilo que foi a Idade Média, o cara falou assim, eu não quero ser. Existe um filme muito cabeça, chamado Pinguins de Madagascar. Assistiu? Pinguins de Madagascar, que é muito interessante e vale a pena ser assistido. Começa uma narrativa, né? E tem uma fila de pinguins. Lembra disso? Fofos, muito fofos.
Estão todos em fila, pulando, né? Todos em fila. Quando de repente um ovo passa e... Quando de repente um cai e todos começam a cair, menos 3 que saem da fila. Que são os 3 pinguins de Madagascar, que vão ser. E é muito interessante, porque eles ainda são filhotes e eles dizem assim, a gente não quer ser como todos os pinguins que andam na fila. Eles se subvertem contra a natureza. Porque a natureza do pinguim é andar em fila, é ser fofo, é usar aquele coletinho sempre a rigor e andar. E eles falam assim, nós nos subvertemos aquilo que é a natureza. E eu sempre digo que você, eu, o quanto de nós andamos na fila, tudo certinho. Penteamos o cabelo como sempre aprendemos a pentear. Imaginamos que Jesus seja aos moldes do Macri, de olhos verdes, cabelos cacheados, loiros. Caralho, velho. Na Palestina, porra. Fizeram lá um negócio e fica meio... Europeu. Ele ficou meio parecido com o Lula lá. Sério. Não, com o cabelo, tudo ficou um cara parecido com o Lula. Não, mas olha, eu vi, eles pegaram a caveira, a cabeça, o crânio de Antônio de Pádua e puderam refazer. A igreja puderam refazer. Você vê assim, Antônio de Pádua, aquele cara com aquela barbicha, tal, todo, né, galante. Não, ele não é. Ele é igual aquele quadro que minha mãe colocou na frente da minha cama. Ele era... Primeiro que eu media o tamanho dele lá no... Ele devia ter 1,50 m e pouco e era um cara truncadinho, meio gordinho. Sim. Ele tinha a cara redonda. Antônio era extremamente gordo. E eu tava louco para ver isso no Francesco, mas eles não fizeram, né? Eles fizeram a exumação, mas não fizeram. Porque eu queria ver como é que esse cara que me inspirou tanto era, né? Aliás, nós vamos chegar aí, né? Quando eu fui falar com você, eu até contei a história, que quando a minha filha nasceu, tinha a igreja de perto de casa, falou, mas cadê o pai e a mãe, tem que fazer? Eu falei... Aí eu peguei e falei, o negócio é o seguinte, nós vamos lá na igreja de São Francisco, lá no centro. Eu fui lá no centro de São Paulo, cheguei lá, eu queria batizar a menina. Mas por que, de onde você é? De tal lugar, mas por que você quer aqui? Eu falei, olha, primeiro, se a gente vivesse na mesma época, a gente seria amigo, primeira coisa. Segundo, ele não iria me encher o saco ficando falando se a mãe e o pai eram casados, pô. Isso aí não tem lógica. Fiz lá. Posso te dar uma pergunta, Marcos? Por que a gente batiza criança? Perguntou isso? É uma tradição, né? Baseada... Sim. Eu não estou discutindo a teologia. Aí uma fé, porque batiza e depois não vão na igreja. Isto. Eu não estou discutindo a teologia. Eu fui batizado de criança. Não fui batizado em Jabuticabal. Porque uma série de coisas. Enfim. Mas eu sempre imaginei... repito, não estou discutindo a teologia, porque eu sei, apesar de hoje estar numa nova religião, mas eu sempre me questionei isso, porque ser cristão, se a gente voltar lá atrás, todo batismo era uma conversão e uma maneira de vida, que era viver como Cristo. Agora, um bebê, não, mas é que eu quero dar desde pequeno para o meu filho os ensinamentos. Tá, mas eu acho que seria tão simbólico. Particular meu. Acho que cada um batiza... Cara, cada um batiza quando que quer, o jeito que quer, enfim, né? Acho que nós estamos vivendo num mundo tão maior. Se você quer ser pinguim em fila, se você quer sair da fila, o problema é teu. Só uma discussão aqui, né? Nós 13, quem está nos acompanhando em casa. Cara, porque ser cristão, igual um Francisco, igual um Antônio, igual uma Madre Teresa de Calcutá, igual a tantos homens e mulheres, uma Teresa d'Ávila, velho. Teresa enfrentava padre, bispo, papa. O Oscar Romero. Oscar Romero, que passou de coxinha a perseguido, né? Perseguido, e morreu rezando uma missa para canceroso. E você sabe como... Na aula de câncer do hospital, eles foram ter uma missa com ele,
entrou um atirador de elite do exército lá e deu um teco nele, matou ele. Sim, muito legal, muito legal. E tem uma coisa também, já que... Porque eu acho que é o seguinte, você deixou a Igreja Católica, mas na minha opinião, a Igreja Católica não deixou, na tua cabeça não deixou você deve continuar padre. Mas olha, aquele padre, Papa João Paulo, quando o Oscar foi falar, pedir para ele um socorro, porque para ele dar um apoio, porque o negócio estava feio lá, e ele saiu fora. O segundo, João Paulo II. João Paulo II, ele saiu fora, percebeu? E isso ficou mal, porque eu estudei e vi a história dele, porque ele tem uma frase, ele tem umas frases espetaculares. A melhor que eu sempre uso é: a justiça é como a serpente, só morde os descalços. Olha o que ele falava. Por isso que ele tomou um teco, né? E aí que tá, em São Salvador, né? Então é o seguinte, esse cara inclusive foi beatificado, canonizado, eu não sei. E antes de eu fazer a pergunta, como que eu faço, eu queria te falar uma coisa. Eu vejo, tem um menino, agora está começando, oh meu Deus, como é que ele chama? É o mais novo beatificado, o menino de 16 anos. Eu não quis ir ver ele, está em Assis. Oh meu Deus, como é que ele chama? O problema é que ele foi beatificado. Então, vamos ver, eu acho que muita gente está assistindo é católico. Eu percebo que, por exemplo, a Igreja Católica faz parte da história da Itália. Em todo lugar que você vai, tem santo, tem toda, a não ser quando tira uma fotografia no mar, né? Tem sempre uma igreja. Eu cheguei a ficar num lugar, Perugia, que tinha uma igreja na frente da outra e a outra atrás. Fora de brincadeira. Então, essa cultura, quando você fala assim, ó, fulano é São Cosme e Damião. São Cosme e Damião. Aí eles sabem a história do cara. Ele já é ateu, aquele italiano já é ateu. Mas ele cultua a memória dos dois, do Cosme e Damião, que eram dois médicos, né? Sim. Muito boa gente, etc. Então você percebe o seguinte, quando você fala assim, beatificou, etc., aqui no Brasil eles têm uma visão meio diferente. O cara é santo, ele é diferente. Não é não, aquele cara lá é um exemplo. Aquele cara é um exemplo que deve ser seguido. Até os ateus lá, que eu sou um católico ateu. Legal. Eu sou como Giordano Bruno, que você conhece. Ó, então é o seguinte, eles têm isso, eles cultuam ainda o cara. Percebeu? Sim. Eles cultuam, é muito interessante. E aqui no Brasil é diferente. Quando você fala assim, a beatificação e foi declarado santo, explica para nós o que é a beatificação e o que é... Cara, você sabe que eu acho muito interessante quando a gente volta na história. A questão de santos, por exemplo, a gente teve um martirológico, né? Os mártires da igreja, que já eram santos. Não sei se você chegou aí na Itália, tem uma igreja chamada Santa Praxedes. Não foi. É uma igreja que deve ter uns 400 corpos de santos enterrados. Ossada, enfim. Todos os santos que morriam no Coliseu. Ou seja, santos por quê? Eles eram separados. Eles eram separados. Homens e mulheres que sabiam e queriam ser cristãos. Você adora o louco aí, o Nero? Não. Você adora Diocleciano? Não. Você adora... Então você vai morrer. Colocava e morria. Homens que... Interessante quando a gente lembra disso, né? Que a nossa missa, se um cristão do primeiro século participasse de uma missa nossa, ele cairia para trás e falaria, essa é palhaçada, né? Mas não estou criticando. Acho que a liturgia é a ação do povo e acompanha a história. Mas os 4 primeiros séculos, quando a gente fala de santo, a gente está falando de pessoas que seguiam a Cristo até o último momento. Cosme e Damião. Se tiver algum do candomblé. Alguém sabe quem que é o Dum? Não.
Cosme, Damião e Dum, que era, era aquele, Mas ele a criança que fica no meio. até a igreja ortodoxa, até Sim. várias religiões Isto eram homens, dele. eram homens e mulheres que viviam. E viviam. A igreja ortodoxa, todas as igrejas cristãs. Depois me lembra de falar católico, a palavra católico. E eles viviam, eram homens e mulheres. Quando você anda, tem uma igreja na Piazza Navona, que tem o crânio de Santa Inês. E a gente lembra da evolução das espécies. O crânio dela é pequenininho, porque ela morreu jovenzinha, devia ter 13, 14 anos, e com relação a toda a nutrição, com relação à região, ela era muito pequena. Né? A gente vê. São homens e mulheres que viviam a fé. Beleza. Quando a igreja se torna oficial e sai de perseguida a perseguidora, Constantino após Teodósio. Constantino regulamenta lá o Edito de Milão e Teodósio, começa a perseguir. Beleza. A partir daí começam a surgir santos e santas com a benevolência da cobra que não pode picar, como dizia, porque eram os nobres. Papai e mamãe morreram santamente. Por que morreram santamente? Porque era minha mãe, era meu pai. Quanto custa para virar um santo? Tá aqui. Então tem muito disso. Tem muito dessa questão de beatificação. São os processos que a Igreja Católica Romana utiliza, que é servo de Deus, beato e santo. São processos. Por quê? Hoje em dia se entra com um processo para ver os milagres que foram feitos. A ação do sobrenatural. Hoje em dia, depois, não sei falar o século, porque eu nunca me ative muito essa questão de adiologia, né, de santo, nunca fui muito. Eu admiro muito, eu gosto e reconheço, por exemplo, você me dizer Nilce. Você conhece Santa Nilce? Não. Morreu esses dias. Nilce era uma irmã andrelina, aqui do Santo André, do Colégio Santo André, que trabalhou no Parque 1º de Maio. Nós temos uma santa. Eu vi. Eu não sabia, não. Uma mulher que Não sabia dessa história. Não. que andava o Parque 1º de Maio. Quando... no começo do 1º de Maio, lá no São José Operário. Ela era um exemplo. Era um exemplo. É como aquela freira americana que mataram. Como é que ela chamava? Dorothy. Cara, você vai falar que uma mulher dessa não é santa? Você quer me falar que... Então, mas é aí que então, ele não faz milagre, ele é uma Ele é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Então, quando o cara reza para Santo Antônio, não é o Santo Antônio que está fazendo milagre para ele. Sim. E aí que tá. Nós, independente da igreja que seja católica, porque vamos lembrar que existem várias igrejas católicas. Todas as igrejas católicas, todas as pessoas que rezam para santos, eles estão dizendo, existiu uma intervenção daquele que conheceu a natureza humana, excelso Maria, né? Maria, mãe de Jesus, aquela que mais se aproxima de Jesus, óbvio, né? Por ser mãe, mas são homens e mulheres que viveram e realmente mostraram que pode ser e hoje intercedem junto a Deus. Então, seria isso, o processo de beatificação, servo de Deus, beatificação. Eu também não lembro o nome do que você está falando aí, um jovenzinho. Estou tentando lembrar aqui e não consigo. Inclusive, ele foi beatificado por causa de uma menina de Mato Grosso do Sul. Cara, não sei. Que é o seguinte, eles pegaram, porque você vê ele no esquife dele, ele não deteriorou muito. Depois de uns 5 anos foram abrir, ele estava meio inteiro. Aí eles fizeram uma máscara de silicone e tal, e ele está lá. E ele está assim, tênis Nike, calça jeans, tudo assim. Você vai falar que o cara é coxinha, eu vou pelar com você, hein? Hã? Você vai falar que o cara é coxinha porque usa tênis Nike, eu vou pelar com você. Não, ele adorava, ele tinha videogame, ele adorava internet, etc, etc. E era um cara assim, fora normal. Ele e era religioso, né? E o pior é você ver ele no YouTube chegando e falando assim, olha, eu queria comunicar a vocês que eu estou com leucemia, tá muito ruim, eu não vou durar 2 meses. Você acredita que o cara apareceu e falou isso?
Pô, velho, isso não é ser santo, cara? Então, mas aí... Não ia ser diferente? Ele é um cara, ele é um exemplo. Exemplo. Então, não, é que todo mundo fala assim, não, o cara fica rezando para aquela imagem. Aquilo lá, eu tenho fotografia da minha irmã falecida em casa, não estou adorando ela. Eu olho para ela e me lembro. Justo. Mas esse negócio, por exemplo, aí, vamos voltar. A gente vai falar de história de novo. Essa questão da idolatria que as pessoas falam é uma coisa mal interpretada. A partir daquilo que eram ou que foram as cruzadas e chegou na simonia em todos os problemas da Idade Média, culminando com Lutero, com Calvino, com todos aqueles e aqueles. Porque a gente só fala os dois nomes, mas teve uma série de questões de pessoas que não concordavam com a compra de relíquias. Dizem que se pegasse todas as lascas de madeira da cruz de Jesus, construiria-se uma arca de Noé. Né? De tanta cruz, de tanto pedaço. E perdeu-se essa ideia de exemplo, cara. Pô, eu te falei na celebração ontem. Eu quero ver um cara ser de Deus e ser... Ontem era Mateus 16, que fala assim, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Nossa, tá falando que não existe outra igreja. Não, a questão não é essa. A questão é dizer que todos os cristãos, todos aqueles que viriam, realmente teriam naqueles 12, o forte, teriam naqueles 12, aqueles que manteriam a sucessão, só que especialmente naqueles 12, a exemplo de Pedro, a fortaleza de ser rocha. Porque o cara lê o capítulo 16 e esquece o capítulo 7, que Mateus tinha acabado de falar, que o homem prudente é que ele constrói sua casa sobre a rocha, que onde a chuva, o vento, a enxurrada não derruba. Então, é aí que eu te falo, o cara de Deus, o santo, é aquele cara que como esse... Pô, Ô, Cintia, joga na internet aí, São Jovem Santo aí, pra gente saber como... joga aí, que eu não lembro também, pra gente falar do Carinhas. É Curtius, como é que eu... Oh, meu Deus, eu vi ontem ele no YouTube, que eu até falei, é capaz dele a gente conversar lá. Não. Vê como que é. É o menino. É italiano? Carlo. Exatamente. Esse Carlo, que sofrendo uma doença, simplesmente tá ali. Ó, gente, eu tô doente, tô sofrendo pra caralho, mas eu acredito que Deus tá comigo no sofrimento. Porque eu fico pensando, você sabe que religião... Então, cara... Aceitação, né? Aceitação. O que a gente chama hoje de resiliência. Exatamente. É a capacidade de você falar assim, olha, tá doendo, mas eu tô aqui. Eu gosto de pensar, né, que quando você... Teve um cara que aquele cara eu gostaria de estudar um dia. Ele é o fundador da logoterapia, que é Viktor Frankl. Ele viveu em campo de concentração e ele fala muito sobre o sentido que a gente tem que dar para a vida. Que você vive melhor quando você tem um sentido, você tem um porquê. E é muito legal, cara, quando você vive isso e sabe, você fala assim, cara, eu não vou sucumbir ao mal porque eu tenho algo maior. E aí a gente fala para os ateus também. Quem é o teu algo maior? Pode ser você, cara. Eu gosto de acreditar que é Deus. Zé. Eu gosto de acreditar que é Deus. Mas pode ser que você acredite que seja você. Que bom. O meu programa chama Acreditar Faz Bem. Porque acreditar faz bem. Mas acreditar no quê? Acreditar que... larga você besta, cara. Você tem que acreditar em você, porra. Você tem que acreditar... Não, se você não acreditar em você não acredita em Deus, caralho. Mas você falou para eu te lembrar negócio da palavra católica. Bom, legal. Então, encerrando aí do santo, né? Santo é uma pessoa que vive bem. Posso dizer uma pessoa santa? Uma pessoa que não enche o saco do outro. Então você não é santo, Márcio. Não, Você vive enchendo o saco dos outros, pô. Tá vendo? Desculpa. Vamos falar de católico.
católico. Mas não é nesse sentido que ele falou. Não, cara, eu sempre fico pensando, né? Pô, quando você tá bem, velho, você tá bem, você vive numa paz que você não incomoda o outro. Você se incomoda, por exemplo, se o cara tá passando fome, você vai fazer alguma coisa. Ou o cara não tá bem, eu vou lá, e de repente não é pentelhar o cara e falar assim, ai, porque você tá triste hoje, ai, que Jesus vai curar a sua vida. Ah, vai te catar, velho, eu não tô bem hoje, vai pra puta. Puxa vida, desculpa, perdão, desculpa, a Cintia é menor, não posso falar palavrão aqui. Ah, Eu tá bem? Mas, cara, não, eu quero que você não tá bem. Márcio, você não tá bem? Macris, você não tá bem? Cara, eu não sei o que você tá passando, velho. Eu tô aqui. Maluco, você não tá legal? Eu tô aqui. A hora que você precisar, me liga. Pô, isso daí é viver a santidade na vida do outro. É fazer você tirar o cara daquilo que é um... tem dia que você não tá bem, eu preciso falar com alguém, pô, vamos lá. Vou ao católico, vamos lá, pra gente ir embora que não tem que cortar o cabelo. E vou jantar na casa de mamãe. Vou jantar na casa de mamãe hoje. Olha lá. É solto. Não, eu sempre... Tem um assunto aí que eu queria conversar. Não, mas não tem importância. Fala Não. católico aí. Não. Católico. Católico significa universal. Vamos voltar. A igreja cristã, o cristianismo, ele surge ali com a morte de Jesus e sua ressurreição. Os apóstolos começam a ser cristãos. Constantino, de uma forma muito esperta, talvez por intercessão de Helena, agora vamos falar então, mãe dele, intercessão de Santa Helena, e quando você vai em Roma, metade de Roma, objetos históricos ou sacros, para quem precisa preferir falar sagrados, mas eu gosto de falar históricos, de objetos históricos em Roma, foi ela quem trouxe. E ele, Constantino, então, realmente faz a igreja ser católica. A partir deste momento, nós deixamos de ser uma igreja, um cristianismo de periferia, escondido, para ser um cristianismo mostrado, católico. Como a religião romana, como a religião do Panteão era a religião católica da época. Só existia aquilo ali. E a ideia, então, a partir disso, é católico. Quando se faz isso, começa-se a viver o catolicismo. E a partir disso, todos os imperadores que vêm, e a partir desses imperadores, a religião e o Estado começam a andar juntos, e aí espalha o catolicismo, que voltamos lá atrás, nas minhas divagações com vocês aqui, que a gente fala a respeito do inconsciente coletivo, que até hoje a gente traz. Um exemplo de inconsciente coletivo, se estourar uma bomba aqui, o mais ateu dos ateus vai falar assim, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. E a gente carrega algumas coisas, como a questão... Meu Deus do céu. Agora tem algum... E as pessoas, elas colocam Não vou mais falar meu Deus, agora eu vou falar o quê? Oh my God. Eu vou falar, ô louco, meu. Esse foi o Faustão que colocou. Enfim, mas só para entender. E o catolicismo é isso daí, é esse viver a fé da forma hoje que a gente conhece, católica. Só que a gente não pode esquecer de algo que acontece na história do catolicismo mundial. O Concílio de Nicéia, que a partir disso formula o credo apostólico, que a gente fala... Já falando de 1100 e pouco. 1100 e pouco. Fizeram aquela bobagem, na minha opinião, de falar que padre não pode casar. Ixi, ai, Márcio, essa daí é outra. Porque não, mas tem padre não poder casar, o que todo ele mundo surge fala, no concílio de Elvira. Sai daqui meia-noite. Você sai daqui meia-noite. Mas a questão de padre não poder casar, uma outra hora a gente volta para falar. Posso te dar uma dica de livro? No ano de 2018 foi lançado um livro de um jornalista que ele não cria da cabeça dele, diferentemente do Dan Brown, ele não faz um livro de ficção, é um livro que ele pega mesmo entrevistas.
de vários cardeais. Um livro chamado, e foi lançado na Itália como Sodoma. Para o português, ele é Nos Bastidores do Vaticano. Vale a pena ler. Ele faz um percurso muito, muito interessante. Fala sobre João Paulo II, fala sobre João Paulo I, Bento XVI, enquanto cardeal Ratzinger. É um livro que todo mundo deveria ler. Vale a pena. O problema é que é um livrinho que tem umas 800 páginas. A pessoa pega o livrinho e já fala assim, isso aqui não se lê numa sentada. Não, eu gostava que tinha um professor que falava assim, jovem, você lê isso numa sentada, ou seja, numa cagada. Que você... Mentira, né? Você ia morrer de hemorroida sentado no bar. Mas vale a pena ler esse livro. Vaticano, Os Bastidores do Vaticano. Vale a pena ler pra gente entender por que padre não casa, enfim. Mas o Concílio de Nicéia, ele é muito anterior. Ele remonta aos primeiros séculos. Os concílios que tivemos, a gente não pode esquecer do Concílio de Florença do século XV. Eu não gosto de falar número. Acho que é de 1470 e pouco. Vou falar século XV, que foi quando tivemos os 3 papas. Né? Que um estava em Roma, outro em Avignon e outro em Pisa. Esse concílio vale a pena a gente estudar. Não é o caso aqui. Voltemos apenas para encerrar isso aqui, para a gente partir porque o Márcio está querendo perguntar. Quando a gente fala de católicos, são aqueles que hoje, quando a gente fala de católicos, são aqueles que professam o credo niceno constantinopolitano. Creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E tira o romano. Porque ser romano é uma maneira. Não é a única. É a única. Não. Tudo bem, você pode ser do candomblé e falar que a tua religião é única. Isso é teu. Você pode ser da igreja do copo santo, da cerveja maronita, e vou beber cerveja, e a única cerveja boa que existe no mundo, tá, legal, cara, te respeito. Eu prefiro Coca-Cola. Nossa, não, então tudo bem, vou tomar Pepsi. Ah, não, também ninguém merece. Tá, vai pra tua pergunta. Pepsi ninguém merece. Você gosta de Pepsi? Você... Só se não tiver outra coisa, né, velho? Ah, filha da... Tá vendo? É o seguinte, você era visto aqui... Antes era mais o Padre Paulo. Aí você apareceu no pedaço, ficou lá na igreja de São Judas. E as tuas missas ali ficavam... Para te falar a verdade, eu nunca fui. Mas a minha esposa aí... Não, isso você tá falando isso, precisa você se decepcionar. Isso era muito boa, nunca fui. Eu não tenho paciência para assistir uma missa, porque eu acho que está completamente fora do que eu acho. Eu sou meio Giordano Bruno. Esse negócio que disse um velho, falando assim, não gosto mais de vocês, eu vou mandar uma inundação. Esse negócio aí, pô. Ou não olha para trás, você não vira... um monte de histórias que eram... Pra quem não sabe, o Márcio tá falando de acontecimentos da Bíblia, viu? Então, não, mas a Bíblia, o que chama de Velho Testamento, aquilo lá, se você lê, é um código civil. Você não deve comer carne de porco, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Ele está o tempo inteiro, você deve fazer circuncisão, deve ter um motivo, não é porque o cara vai ficar santo. Era um problema de higiene. Então, o negócio do porco é porque naquele tempo tinha muito problema de se pegar a doença do porco. Caraca, Márcio, então, mas você pensou comer carne de porco num calor de 50 graus? Você ia morrer cagando, velho. Tipo, lá é um código civil. Aí aparece... Aí, então, mas Giordano Bruno, ele não foi queimado na coisa porque ele falou que a Terra não girava em torno do Sol. Ele encheu o saco de todo mundo, porque ele falava assim, esse negócio não existe só a Terra, existem outros locais, existem outros, o mundo é imenso, é um imenso universo, e Deus não é esse cara chato, etc. Deus olha, é essa luz, é aquela árvore, é o que me cerca. Quem falou isso antes dele, mas de uma maneira que a igreja aceitava, foi o Francisco. Sim. Entendeu? Irmão, então eu acho que assim, se existe um cara, é o universo. Eu tenho que respeitar. Se eu estou em harmonia com o universo, eu estou bem.
A partir do momento que eu não estou em harmonia com o universo, começa só a aparecer merda. Por exemplo, se você olhar, aliás, a inteligência artificial está falando isso. A humanidade acaba em 2040 e 2050, porque o negócio está feio. Não, o negócio está feio. É louco, ué. Então, mas aí que tá. Então você... Isso aí tá tudo errado. Não, mas aí que tá. Se você olhar, por exemplo, nós estamos em julho, começo de julho. Acabou tudo que a gente podia explorar no ano de 2023, nós acabamos de usar. Então é a mesma coisa que você ter um dinheiro, um dinheiro aplicado para você viver dele e você começa a derrubar o capital. É o que a gente está fazendo. Mas voltando à vaca fria, é o seguinte, você era um cara, assim, visto, uma espécie de Padre Marcelo daqui. Padre Marcelo. Fábio de Mello. Não, você não canta, mas Fábio de Mello. Era um cara que marcava. Vinha caravana, dia 29, dia do São Miguel. de São Miguel, que vinha, etc, etc. Aí começaram a falar que você estava, não sei se é verdade, que você estava se indispondo com o bispo. Vou te contar o que estavam falando, etc. Aí agora você se retirou da igreja católica e passou para a igreja anglicana. Né? A igreja anglicana é uma igreja católica inglesa. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sim, sim. Anglo, né? Então, você continua sendo padre. Sim. Agora, explica para nós o que aconteceu. Não, acho que, por incrível que pareça, eu acredito muito na igreja católica. Não no sentido igreja romana. Por exemplo, você estava falando de rezar. Eu particularmente, existem algumas capelinhas que você reza muito melhor do que na Basílica de São Pedro, que é um museu. A Basílica de São Pedro, você não pode ir com menos de 4 horas para você andar lá dentro. Não é. A Basílica de São Pedro você tem que entrar, cara, porque é muito bonito. E aí vamos derreter isso. Não, cara, é patrimônio da humanidade aquilo lá, velho. Não pode, é muito lindo. Então, eu voltando a esse assunto de rezar, a gente reza, cada um reza de uma forma. Cada um reza de uma forma. Eu sou um amante do ser humano. Eu acho que o ser humano, ele faz algumas coisas que cara, por exemplo, ontem eu estava na Catedral Anglicana de São Paulo. Eu estive em São Paulo ontem. Nós tivemos uma reunião lá ontem. E do meu lado, assim, tinha uma bebê. O sorriso de uma criança é oracional. O sorriso... Você tem filho? Tenho 2. Quantos anos tem os catarrentos? Um tem 16 e eu tô 24. Ah, não tem mais sorriso, porra nenhuma. Não tem mais sorriso, não. Aí já mas o sorriso de um bebê, cara, é oracional. O sorriso de um bebê é oracional. Você ir num lugar bonito, uma praia, quando tá bonito, não chegou gente ainda, aquilo é oracional. Então, falando disso. Voltando agora para a questão que você me perguntou. Não tenho problema com o bispo. A gente pensa diferente. Só isso. Então, respeito. Ele me entendeu quando eu pedi. Me deu tempo de afastamento. Eu saí. Fui para minha casa. Abri mão de todos os direitos inerentes ao munus sacerdotal. É porque o padre, quando ele ordena, a partir do momento que ele ordena, ele tem o direito ao salário, plano de saúde, tudo, né? GPS, guia de previdência social, tudo. É um mamífero como qualquer um outro. Eu abri mão de tudo. Eu sou psicólogo, tenho um consultório. Eu falei assim, não, cara, eu não preciso... Falei, muito obrigado. Por amor a uma igreja que é muito maior, de que não tem CNPJ, não tem plaquinha, eu abri mão de tudo. E até mesmo estava na época da pandemia. Eu sabia que todas as paróquias e a diocese iam ter esse problema. Então eu falei, não, fui para minha casa e fiquei. Fiquei 2 anos fora. Só que, cara, comigo uma coisa, tá saindo aqui na minha dentro. E aí, só que, sabe quando você sai do apartamento, você fala, será que eu deixei alguma coisa aqui? E você dá aquela volta para aquele retorno para dar uma olhada? Eu precisava fazer isso.
porque eu sentia muito falta. Se você soubesse do que eu que eu sentia falta na época em que eu era, enquanto eu não estava na igreja, do que eu sentia, celebrar missa, velho. Uma coisa, celebrar missa. E voltei e fiquei mais um ano. Só que nesse um ano eu conheci a igreja anglicana. Fato consumado. A hora que eu entrei em contato com a igreja anglicana, que eu vi como era e como podia ser, eu falei, cara, eu sou anglicano desde que eu nasci. Zé, eu não penso como você. Problema seu, cara. Problema seu. Cara, o maior dom que eu falo que o ser humano tem é a liberdade. Você pensar como você deseja. A anglicana faz isso. Faz isso. Ela é católica. Ela carrega ainda aquilo que são os Santo. Sim. Tudo igual. Eucaristia, batismo. Por exemplo, ontem nós estávamos... Interessantíssimo, né? Acabou a celebração na catedral. A gente sentou para tomar um café ali, o povo saindo. E é muito legal o deão, que é o pároco da catedral, conversando ali. Uma mulher chegou perguntando para ele assim, eu precisava trazer meu neto aqui para reapresenta para ser anglicano. Ele falou assim, não, só existe um batismo. Efésios 4, só existe um batismo. O que a senhora pode fazer é confirmar esse batismo na crisma, que nós também acreditamos. Mas só existe... Não, para com isso, cara. Quem bate em mesa, quem bate para falar assim, eu tenho a verdade, já para mim não dá. Eles são diferentes, por exemplo, eles fazem casamento de homossexuais, não fazem? Exatamente. E outra, tem padra, né? Quer dizer, entre aspas, tem mulher que seria isto, porque a gente não usa a palavra sacerdote. Vamos lembrar de uma coisa? Que palavra? Isso, reverendo. Reverendo e reverenda, e te falo por quê. Só voltando um pouquinho. Não sei se vocês sabiam disso, os primeiros apóstolos não podiam nem ouvir o termo sacerdote, né? Se eles escutassem, né? E a gente fala assim, nossa, mas você é sacerdote. Tá, tudo bem. Como a igreja assume algumas posturas, esquece o cristianismo primevo, né? Primitivo. A única carta do Novo Testamento que utiliza a palavra sacerdote é Hebreus, que não foi Paulo quem escreveu, foi uma comunidade atribuída a Paulo. É a única comunidade. E mesmo assim, quando fala sacerdote, fala a respeito de Cristo. Enfim, mas voltando aqui aos anglicanos. Nós somos católicos porque professamos o credo niceno-constantinopolitano, acreditamos em Jesus Cristo, no batismo, na Eucaristia, nos sacramentos. Legal. Só que nós temos o nosso traço de contestação, protestante, de protesto. Eu não bato palma quando um casal se separa. Acho que não. Eu quero que o casal seja feliz. Só que eu não posso um casal que se separou e de repente encontrou naquela outra relação uma nova vida, eu dizer para a pessoa assim, olha, você não pode comer da mesa. A gente diz que, olha, sim, você pode participar da Eucaristia, você pode batizar seus filhos, você pode voltar a ser pode feliz. casar também? Pode se casar. A gente faz esse casamento novamente. Você tem direito de ser feliz. A felicidade daquele que está à minha frente, Jesus, o plano da Eucaristia, né, de poder comungar, que é a grande questão. Jesus tinha 12 na última ceia. João capítulo 13. Tinha 12. Ali estava Tomé, que inclusive hoje é dia de Santo Tomé. Hoje é dia de Santo Tomé. Tomé que falou assim, se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou acreditar nele. E Jesus sabia. Jesus não negou o pão para ele. Jesus não negou o pão para Judas. Jesus não negou o pão para Pedro, que ia negá-lo. E aí eu, um comedor de arroz e feijão, depois de 2000 anos, vou chegar para você e falar assim, Márcio, você está casado em segunda união, você não pode comungar. Não, cara. Se Jesus estivesse ali e falasse assim, Márcio,
Meu corpo. A católica, ela não permite? Ela não permite? Ela... Não, a Igreja Católica Romana diz que se você está em segunda união, você comunga do seu pecado, se você se aproxima da Eucaristia. Até hoje? A não ser que você esteja sozinho, porque se você estiver... Mas até hoje ela usa isso? Até hoje, dia 4 de... Se adaptar. Já é outro... Então, Aí você perguntou questão de pessoas do mesmo sexo. Puxa vida. De repente, eu, Zé, nasci homem. E de repente, eu olho o Macri e falo assim, Macri, que olhos verdes bonitos. Você nem tinha visto que era verde, né? Ainda bem. Nem hora. Mas, cara, puxa vida. Não, vocês não podem. Posso contar um fato aqui, não me delongando? Teve um ano que eu era padre em Bebedouro. E nós tivemos o Ano da Misericórdia lançado pelo Papa Bergoglio, Papa Francisco. E tinha os 24 horas para Jesus para confessar. Quem podia confessar? Quem era casado na igreja ou divorciado e que não estivesse morando com outra pessoa, e se homossexual que não tivesse relação com pessoas do mesmo sexo. Então, beleza. E eu ficava assim, porra, velho. Ficar 24 horas aqui acordado pra escutar a gente que já tá aqui, velho. Não, se você vem, por exemplo, chega um cara ali, olha, infelizmente eu tô aqui, mas eu sou casado de segunda união. Olha, infelizmente eu vou ter que te falar que eu não posso te dar absolvição, você tem que ir embora. Tá, tudo bem. Não estou falando mal, só estou te falando fatos que aconteceram. Teve a Quinta-feira Santa, Semana Santa tem a Quinta-feira Santa. Alguém lembra que tem na Quinta-feira Santa? Lava-pés. Chamei 6 casais. 12 apóstolos, 6 casais. Chamei o casal, não vou falar o nome aqui, porque seria... O primeiro casal que chegara à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro, fundadores, estavam vivos ainda. Chamei o casal da Pastoral Familiar, que cuida dos casais, tudo certinho, beleza, chamei. Chamei um casal que ela era evangélica e ele católico, eu havia feito o casamento. Ele ia com ela na missa no sábado, e ele levantava, comungava, ela ficava sentada, e no domingo eles iam na igreja evangélica a qual ela pertencia em Bebedouro. Chamei-os para lavar os pés. Chamei um casal de segunda união que estavam sempre na missa. Eu só descobri que eles eram de segunda união porque eu chamei para ser ministro. Ela falou assim, ai padre, eu não posso. Chamei para lavar. Chamei o casal mais jovem que tinha chegado à paróquia, né? Dos jovens que estavam chegando. E chamei, eu não posso falar os nomes, mas eu vou inventar um nome. Ele chamava Benedito e o marido chamava José. Eu estou batendo na mesa para quem não ouviu. Que vergonhice que é essa? Por que quem mora junto é do mesmo sexo? Você vergonhice. Você tem quantos anos? 20, 47. Na época, eles eram casados há 32 anos. Casados não, moravam juntos. É sem vergonhice? Se esse cara não puder comungar, ele estiver no pecado, quem sou eu? Essa divergência. Só que aí, por quê? Ele estava tão descalço, Márcio Macri. Estava tão descalço que ele é preto, negro, homossexual e pobre. Então ninguém vai chamar ele para lavar os pés, né? E eu chamei. Foi um borbulho na cidade, né? Onde já se viu. E esse cara, eu tenho orgulho de dar comunhão para ele. Ontem estava na celebração, na minha casa. Mesma coisa, mas, então, a outra pergunta é, se você passou para a igreja anglicana, mas tem a igreja anglicana onde aqui na região? Não tem. Então, estamos trazendo. Não tem. Exatamente, mas é justamente isso que eu falo para todos os ouvintes, se tiver algum católico romano ouvindo. Continue na sua igreja.
continue nessa igreja, tá ótimo. Beleza. Cultua a sua fé, né? Continue, cultue sua fé. Mas não critique a minha se eu quero viver da maneira que eu quero. Ninguém está criticando. Todo mundo fala, pô, mas ele foi embora. Não, ixi, imagine. O pessoal fala assim. Vixe. Nossa, o dia que eu anunciei. Ué, eu fui excomungado? Olha, Mas o que é excomungado? excomungado. Excomungado, segundo, nós sempre aprendemos e a gente carrega aquelas coisas assim, vai ter uma maldição. Não, não. Excomungado é que eu não participo da comunhão da Igreja Católica Romana. Ai, desculpa. Ai, é chover no molhado, porque eu já sei que eu não participo da comunhão. Então, voltando 2000 anos. Aí chega um cara lá do grupo lá, Jesus Cristo estava falando daqueles 12, ele, na minha opinião, eram banda de traíra. O negócio é o seguinte, aí ele chega lá, o Jesus Cristo não daria um pedaço de pão para ele? Porque é que... Você já percebeu das coisas que você falou? Imagina aquele cara de 2000 anos atrás vendo o que a igreja se transformou. Jesus seria condenado. Aquele monte de gente, papa, não sei o que lá, igreja evangélica, não sei o que lá, mas isso aí, por minha causa, ia ser estranho. Inclusive, começou um seriado que pararam por algum motivo e não continuaram, porque teve muito questionamento dos evangélicos, dos muçulmanos, dos judeus e dos católicos. Chama Messiá. Messiá. Procurarei. Uma vez, não, teve 10 capítulos. Acabou quando o avião caiu, todo mundo morreu, aí levanta aquele cara e sai andando. Então, assim, é o seguinte, era uma espécie de Jesus Cristo que nasceu agora. E ele, da maneira que ele era totalmente diferente de todas as religiões. Ele, de repente, não vamos voltar. Como não vamos voltar? Porque lá vai ter um maior sucesso. Então, não continuaram com a segunda temporada. Chama Messiá. M-E-S-S-I-A-H. Messiá. Então, é aí que está. Todo esse negócio, toda essa burocracia, eu acho... Não sei, cada um faz o que quer, mas eu acho... Não tem nada a ver com aquele rapaz que, em minha opinião, estava subvertendo a ordem. Né? Sim. Estava chamando o Caifás de ladrão de Gil. O cara não era fácil, né? Então, é o seguinte, não tem nada a ver. É aí que eu acho que não pega. Às vezes eu fico pensando, algum religioso falando comigo, eu fico pensando, esse cara acredita mesmo no que ele está falando? Porque não dá para você saber se... Como é que ele pode acreditar, né? Aquele monte de coisa que eles criam em igreja evangélica agora... Aliás, ele está com... Olha, ele veio aqui fazer um protesto contra a igreja evangélica. Olha a camisa dele, cor-de-rosa. Por quê? Você não pode entrar na igreja evangélica. Adoro rosa. Não, então, esse monte de regra, o cara era totalmente... Era um dos pinguins que saíram da fila. Que é outro exemplo. Bibi, o Porquinho Trapalhão. Você já assistiu esse filme uma vez? Cara, eu não assisti. Então, mas era um porquinho que queria ser pastor de ovelha. Ele era fora do esquema. Totalmente fora do esquema. E todo mundo achava um absurdo. E ele chegava, os cachorros, eles ameaçam para ele. Ele chegava e falava assim, senhoras, por gentileza, podemos fazer assim. Então, tem uma linguagem política ali. A molecada ficava torcendo para ele, mas se ficava olhando e falava assim, tem uma linguagem política aí. Depois teve uma continuação, que era um hotel onde tinha animais. E eles criticaram muito a politização do ser humano, não pegou sucesso. Mas aquele lá foi por causa das crianças, entendeu? Era um cara que contestava o sistema. Jesus Cristo era um porquinho trapalhão. O que ele estava fazendo era isso. Ele estava... Você pega... tanto que a igreja... Os judeus, eles falam que Jesus Cristo pregava o ódio, porque inclusive ele negava Moisés, etc. Porque ele foi contra a turma, né? Eles não são... Judeu não gosta de cristão, né? É mentira. Sim. É tudo papo isso aí. Não é... Eles acham que... Inclusive tem um aí que eu ouvi, estava vendo outro dia, de madrugada, não tem como dormiu, ele liu o YouTube. Ele estava dizendo assim que Jesus Cristo, os cristãos e os muçulmanos, eles pregam a violência.
Não, era um cara, tá, aquele bonezinho, aquela barba, etc., com aquele negócio aqui, falando isso. Tem um outro que é muito famoso, que tem até aqui gente cristã aí que vai atrás dele, etc., fala uma coisa mais ou menos parecida também, né? Então é o seguinte, aquele cara que você segue, ele era um contestador, ele era um dos pinguins aí. Ele era um dos pinguins. E como é que a igreja anglicana faz um monte de coisa que não tem nada a ver com aquele cara. Não tem nada a ver. Mas é interessante isso, né? Porque dentro da igreja anglicana, e talvez a ideia que eu mais gosto seja essa, existe a igreja anglicana daqueles que são carismáticos, não carismático de alegre, não. Carismático que vive na questão do espírito. Tem os anglicanos que são os conservadores, que seguem, e se não se rezar em inglês, não é válido. Existem aqueles que são mais... a rosa dos ventos é o símbolo do anglicanismo. O centro é Jesus Cristo. Agora, a maneira como você vai é muito própria. É muito própria. O que vamos dizer assim, a vertente que eu sigo, ela não exclui. Se você é homossexual, se você... Nós batalhamos... É o que aquele cara faria. É o que o maluco de 2000 anos atrás, chamado Jesus, Joshua, né, para quem prefere, Joshua, que eu acredito que seja o Cristo, que por acidente eu acredito que seja o Cristo, faria. Nós trabalhamos o E, não o O. Ou você é anglicano, ou você é homossexual, ou você é anglicano, ou você... Não, eu sou homossexual e anglicano. Eu sou casado de segunda união e anglicano. Você sabe que tem algumas coisas que eu fico pensando e às vezes até não acredito, mas eu sou anglicano. Tem dia que eu tô na fila, chegando lá para pegar Jesus, que aquele maluco que tá lá na frente, o reverendo tá lá na frente, falou que é Jesus. Você sabe que tem hora que eu duvido que é Jesus, mas eu sou anglicano. Esse reverendo aí, tem hora que ele fala umas coisas meio loucas, né? Eu não concordo com ele não, mas eu sou anglicano. Nós somos a igreja do E, não do O. E respeito quem tá em casa. Se você não concordou comigo, beleza. Cada um faz o que quer. O que me faz mal é você dizer assim, olha, porque você, a partir de... Você sabia que tem cara... Eu tava no supermercado. Eu vou ao supermercado, por incrível que pareça, né? E eu fui ao supermercado e um médico de bebedouro me virou a cara. Até ser... Mas isso é muito bom, cara. Porque você vê quem é quem. Mas por quê? Só porque Porque eu não sou mais católico, não sou mais padre. Não sou mais padre. Agora eu sou um... Não, mas você na igreja anglicana, você é reconhecido como padre? Sim, eu sou reverendo. E é tão interessante que a igreja... Então, eles aceitam tudo? Sim. Eu aceito, porque nós não temos medo de concorrência. Então eles aceitam. Então o batismo da igreja católica romana, para mim, é válido. O batismo... Embora se tenha falado que precisa de um outro ia para fazer negócio, o reverendo pode casar. Sim, pode. Já. Você não acha que o que fez... eu não sei se você vai querer responder, mas você não acha que o que está destruindo as bases da igreja católica é o fato do cara não poder casar? Eu acho. O principal problema, eu acho que é esse. O principal problema é esse. Todos os escândalos que estão envolvendo a igreja católica são ligados a sexo. Se eu colocar um cara lá que é casado, etc., não vai ter aquele tipo de problema. Porque talvez ele pensaria. Quer casar, casa. Não quer, não casa. Deveria ser assim. Aí aquele cara em 1100 e não sei quanto lá, fizeram o conselho, não sei do que lá, que determinaram isso. Foi Trento, né? Foi logo após Lutero. Um monte. Eu nem presta. Eu leio, mas depois lá, me esqueço tudo. Então, você não acha que esse é o problema?
Eu não acredito que assim, o maior problema seja esse. Eu acho que a questão de busca de poder seja o grande. A busca de poder. Mas o escândalo não está em cima de busca de poder. Então, Márcio, mas é que... Olha, quando eu era moleque, se você for no metrô Jabaquara, tem uma praça em frente, assim, onde eles passam os trem, chama Praça Padre Meireles. Eu conheci o Padre Meireles. O Padre Meireles, ele era pároco da Igreja de Nossa Senhora das Graças. Então, campanha do tijolo, todo mundo fez a igreja. Sabe aquele negócio? E todo mundo. Então, o cara tinha um problema em casa, familiar, lá ia o Padre Meireles. Entendeu? Ele vivia na casa de todo mundo lá, e todo mundo achava ele um homem santo. Mas todo mundo sabia que tinha umas beatas lá. Entendeu? E aí que tá. Aquele padre era genial. E ele tinha esse negócio. Ele tinha que desafogar o lado animal dele de alguma maneira. Entendeu? Então, mas é que... Então, leia aí o depois... livro Sodoma. Aí você vai entender do que eu tô te falando. É que eu te responder isso, eu trabalharia muito com questão moral e eu não consigo provar. Então eu prefiro me calar. Mas não é isso. Acho que... Então, tem umas coisas que fazem. Aquela menina que foi sequestrada pela máfia dentro do Vaticano. Meu Deus. O Vaticano, o Banco do Vaticano usou uma grana do mafioso lá para fazer um outro negócio. E aí eles pediram de volta. E não deram, eles sequestraram. Essa menina desapareceu até hoje. E a família que trabalha dentro do Vaticano, inclusive eu vi eles chegarem no Bergoglio, e aí eu já fiquei assim, o cara falou assim, ele pergunta, a minha filha até fala assim, a sua filha está morta. Você entendeu isso? Pô, mas dá uma satisfação no que aconteceu. Então ficou todo mundo, esses jornalistas pentilhos, levantaram toda a história e descobriram que era um problema relacionado com a máfia. Você imagina Jesus Cristo vendo um negócio desse. Você imagina Jesus Cristo vendo igreja, não estou dizendo todas, mas algumas igrejas evangélicas. Você imagina isso. Então, às vezes o cara não vai na igreja, que nem eu falei, eu nunca fui na missa, porque eu não aguento aquilo lá, sabe? E se eu fosse católico, eu não iria. E é por isso que você falou, quando você foi para Itália, que as igrejas cada vez estão mais vazias, né? Não, você chega lá, eu passei nessa que tinha 12 em frente e uma atrás, elas estavam, tem missa lá tudo, mas você vai lá em Nápoles também, você olha, só tem velho. E o padre da cidadezinha onde eu sou registrado, a cidade tem 830 habitantes, ele falou assim, eu não consigo enfiar um jovem lá dentro, só vai velho. O cristianismo, isso aí é fato, o cristianismo está acabando na Europa. Se você prestar atenção, assistir muito música, etc., no YouTube, você vai ver que muitos daqueles concertos são feitos dentro de igrejas. As igrejas, a Holanda, a Dinamarca, já deixaram de ser igrejas. Tem uma ou outra, porque vai funcionar que tem cara que era religioso, mas já deixaram. O cristianismo, ele está morrendo. Aqui, a gente sabe por quê, Estados Unidos tem lá o negócio da prosperidade, quer dizer, Deus gosta que eu fique rico, alguns outros lugares, mas se você for ver na Europa, se você for para lá, você vai verificar que os jovens não vão mais na igreja. Eu só vi jovem na igreja de São Francisco. Sim. Mais nada. Tinha lá um grupo de uns 20 com um franciscano e outras coisas. Por exemplo, tem um rapaz que foi fazer o trabalho em casa, ele era católico. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu ia todo domingo na igreja de São Francisco aqui, não vou mais. Isso ele for para mim há uns 10 anos. Eu falei, por quê? Porque ele estava fazendo a missa do dia 4 de outubro, e aí o cara soltou rojão. Como é que um cara que está da igreja de São Francisco solta rojão para apavorar meu cachorro? Você entendeu? Esse tipo de coisa, o cara começa a questionar, será que está certo isso? Será que está certo? Se pega o franciscano hoje em dia, vê se ele segue o ex-coxinha lá de 800 anos atrás. Isso daí o pessoal está enxergando. Eles respeitam os santos. Porque eu não fico indo na Coliseu, eu vi. Mas eu fico andando por ali, conversando com os velhos, com todo mundo ali.
né? Não existe justiça, é mentira, o juiz não julga, decide. Eles falam umas coisas que são verdade. Então é o seguinte, eu fico conversando, então você vê, a igreja morreu, na Itália, a Itália é toda católica. Um italiano que fala que não é católico, ele não é italiano, né? Tem 250 mil evangélicos na Itália, tem 99, pouco mais que 0,5% da população que não é católica. Mas eles não vão mais à igreja, eles não acreditam mais, mas eles respeitam. Mas se você for para a Europa, presta atenção para você ver como o cristianismo está simplesmente em lugar, tá? Está acabando. Mas você fala, assim, quando você fala cristianismo, eu fico pensando, assim... Mesmo na Inglaterra... Mas talvez seja as religiões oficiais. Porque no Cristo... Sabe essa figura... Não, ninguém fala em Velho Testamento. Essa figura enigmática, mas encantadora de Jesus, ela permanece. O que eu percebo, José, eu percebo que existe um desencantamento com as instituições. Com certeza. O cristianismo, quando você fala do Cristo, a figura, ela é muito forte. A figura é Jesus. O problema, que aí eu fico sempre imaginando, é que nós sempre vemos um Jesus caricato. As religiões apresentam um Jesus caricato. Um Jesus muito além muito desconecto com o Evangelho. Quando você pega ali Jesus com os seus pés sendo lavados pela pecadora, quando você pega um Jesus que olha lá e que fala a respeito do fariseu que rezava se achando o máximo, e o pecador atrás, e o publicano, pecador, né? Batendo no peito, se achando, dizendo, olha, eu sou pequeno. E Jesus elogia o publicano e fala que o fariseu não era o correto. Essa figura ainda existe dentro do jovem. Essa figura existe. Eu acho que eles estão, inclusive com o avanço da ciência, só para parar de falar besteira, né? Porque com o avanço da ciência, você percebe que não é bem isso. Não pode ser que eles enxergam assim. Como é que um ser humano criou um treco deste tamanho? Como é que um ser humano não vai ser um ser... Aí é o seguinte, a igreja fala assim, que Deus criou o homem à sua semelhança, etc. Mas você quer coisa pior que o macaco humano? Ele tá causando a sexta extinção do planeta. Como é que Deus é esse? Deus tem a ver com isso daí? Deus é esse? Ele fala assim, eu não Pô, velho, vocês são uns malucos, Deus não tem nada a ver com isso, não? Não, e como? E como não? Eu não fui criado à semelhança dele. Posso falar uma coisa? Você assistiu? Eu falei do Dan Brown, vou falar algum aqui. Você leu ou assistiu o filme Inferno? Acabou. Deixa eu só falar uma coisa assim. Você sabia que... Acabou, já fechou? Pode falar? Já pode falar palavrão? Não. Você sabia que, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção, eu acredito em fertilização in vitro. Eu acho que se você quiser ter filho, você pode. Anticoncepcional, eu acho que você pode usar, você não, tá com tua esposa. Se você quiser fazer vasectomia, você tem que fazer, porque você tem que controlar. E é uma das coisas que não pode na igreja romana. Eu acredito que tem que fazer, até mesmo para controlar a quantidade de ser humano que existe no planeta. Muito obrigado. Tá certo. Tá bom, né, Márcio? Esse aqui, a igreja católica não sabe o que ela perdeu, tá? Falando sério. Obrigado, Jabuticabal, e até a próxima.